Nós não tivemos, eu não tive a habilidade de fazer a anotação, como a Maria José bem fez aqui no início do currículo de cada um. Eu vou tentar fazer o que eu consigo me lembrar. Do Carlos Nogueira, geólogo, já trabalhou na iniciativa privada em empresas multinacionais, atualmente ocupa a Secretaria Adjunta da Secretaria de Geologia e Transformação Mineral. Carlos, fica à vontade para você conduzir a sua palestra. Boa tarde. Muito obrigado, Nilton, pelas palavras. Já deu um mote aí da palestra. Eu fui convidado pela comissão organizadora do evento para falar sobre o arcabouço, né, desse novo marco institucional que para a regulação da mineração brasileira. Vou tentar aqui, isso não é o projeto de lei, porque projeto de lei, aqueles artigos e capítulos, isso aí não tem sentido fazer uma apresentação desse tipo. A ideia aqui é mostrar, numa visão geral, do porquê, do histórico, do como aconteceu isso, e aonde se pretende chegar, né? Vou fazer um breve histórico. Em 2003, quando nós assumimos a Secretaria, então Secretaria de Minas e Metalurgia, a ministra era a ministra Dilma Rousseff, e o Ministério só contava com duas secretarias, uma Secretaria de Energia e uma Secretaria de Minas e Metalurgia. E nas primeiras conversas, ela deixou bem claro que aquilo não representava o conceito e um anseio de um setor que representava quase 5% do PIB brasileiro, e ele não estava representado ali, como a questão energética também não estava representada na Secretaria de Energia Elétrica. Faltava petróleo, gás, nós estávamos entrando na questão dos biocombustíveis, e ela resolveu fazer uma mudança estrutural muito forte na Secretaria. No Ministério, criando, né, extinguindo a Secretaria, criando uma nova estrutura. O Ministério hoje conta com a Secretaria de Planejamento Energético, uma Secretaria de Energia Elétrica, uma Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e a Secretaria que era, então, de Minas e Metalurgia, para a Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. E aí todo mundo, com o nome, o tamanho do nome, veio a pujança. Nós tínhamos uma secretaria que tinha um secretário e 4 coordenadores gerais. Essa secretaria passou a ter secretário adjunto, 4 diretores, 9 coordenações gerais, uma secretaria que se equipara hoje em tamanho, em funções, às muitas secretarias especiais vinculadas à Secretaria da Presidência da República. E o nome, ele não é semântico, né? Não é trocar Minas e Metalurgia. Primeiro, Minas e Metalurgia parecia que só estavam os grandes ali representados e só os metálicos. Nós temos uma cadeia aí muito forte de outros segmentos que precisavam ser contemplados. E na visão da agregação de valor, nós precisávamos ter uma secretaria que representasse o setor de geologia. Para ter uma boa mineração, nós precisávamos conhecer o território, voltar à retomada dos mapeamentos geológicos e aerogeofísicos básicos do Brasil. Então, por isso, geologia. Conhecendo o território, bem gerir o patrimônio mineral brasileiro através da mineração e agregando a palavra transformação mineral à agregação de valor, né? Eu vou mostrar alguns slides aqui para mostrar o que é isso, e eu acho que na apresentação da Maria Amélia, ela colocou um slide mostrando quando você exporta bens primários, a quantidade de toneladas de empregos equivalentes que o Brasil perde, né? E eu acho que o Chico, da Brasil Mineral, colocou que nós não temos necessidade de transformar todos os bens minerais em produtos acabados no Brasil. Mas a curva ela não pode ser dissociada, só uma cresce e a outra permanece estacionada na questão da agregação de valor. Então, essa foi uma tomada de decisão muito forte, e quando a gente encontrou para fazer isso, e o arcabouço institucional, nós deparávamos com um DNPM, 2003 já era do século XXI, onde as diretorias do órgão do DNPM não se falava, eu estou falando informaticamente uma com a outra, os bancos de dados eram individualizados,
A Secretaria de Fiscalização, a Diretoria de Fiscalização não sabia o que a Diretoria de Arrecadação, nem a Diretoria da Outorga estava fazendo e vice-versa. Os funcionários do DNPM não tinham computadores, e não podiam responder à demanda da sociedade e à velocidade com que o setor estava crescendo com aquela estrutura. Então, o primeiro passo foi estruturar administrativa e tecnicamente os órgãos vinculados à Secretaria, que seja o DNPM e a CPRM, Serviço Geológico do Brasil. Em segundo lugar, tentar mudar o arcabouço legal, porque o Código Brasileiro, como foi bem dito pelo Nilton aqui, ele é de 1967, mas ele é praticamente uma cópia do de 34, 36, se falar a memória. Quer dizer, e nós temos uma Constituição de 88, que foi reformulada e reprocessada em 5 anos posterior, em 94, e que o mundo mudou completamente sobre a ótica do desenvolvimento tecnológico. E o arcabouço legal institucional, ele é arcaico. E a gente precisava de instrumentos legais, além de ser burocrático. Então, fazendo esse paralelo aí para entender, porque muitas pessoas falam assim, porque depois de tantos anos, olha, já se passaram vários diretores, vários secretários, e eu acho que o final do segundo mandato do brasileiro foi exatamente o amadurecimento da gente propor isso, exatamente em função de a quem a gente tinha armazenado todo um processo. Eu gostei muito da apresentação da menina quando falou da gestão de conflitos, que a quantidade de conflitos que chega a nível de ministro no setor mineral é um negócio sério para o Ministério. Quando o petróleo e gás, as demandas, a energia de avanço, as demandas do setor mineral, na grande maioria, são litígios que não são nem direitos minerários, são direito civil, que precisam mais de competência de diálogo, e que o próprio órgão do NPM poderia dirimir sem chegar às instâncias superiores. Isso gera muita burocracia e tempo para a gente pensar os macroprocessos. Então, o diagnóstico, depois disso tudo, é que a legislação atual, como bem disse o Nilton aí, ela é burocrática, ela é focada nos procedimentos de outorga como instrumento de gestão. Hoje, eu fiquei satisfeito de ouvir, por exemplo, o professor Hernandes, se não falha a memória, quando estava falando de fechamento de mina, falou que o PAI, mesmo com a Instrução Normativa 20 de 2001 do DNPM, continua aprovando relatórios finais de pesquisa sem a inclusão da questão do fechamento de mina. Então, está provado mais uma vez que quando o cidadão, uma empresa, entra no guichê do banco do DNPM e entrega a papelada, e ela cumpre toda a sua burocracia, ele termina ganhando a concessão de lavra sem que o Estado tenha um poder discricionário de entender se aquilo é relevante ou não, se aquilo impacta ou não, se tem outras atividades econômicas que são concorrentes que podem estar sendo prejudicadas pelaquela atividade. E isso é uma função de política de Estado. Então, essas questões que foi dito aqui, que é um copia e cola, e que o órgão, sem a sua devida competência, simplesmente analisa documentos, certidões, CPFs, CGCs, e vai passando sem a competência técnica de avaliar tecnicamente, até porque as empresas estão sempre na frente, tecnologicamente, do que os órgãos governamentais. Então, o poder concedente, com poucos instrumentos de intervenção, acesso aos títulos sem observar a qualificação técnica, isso que eu acabei de falar, permitindo artifícios jurídicos para manter os títulos inoperantes. Aí eu já vi várias vezes aqui no CIMEX-MIN, alguém levantou, eu estava na plateia, não pude responder. O DNPM é questão de gestão, está lá no código hoje, ele pode. Pode. Quando ele entra, o cara vai para a esfera civil e judicializa, e nós temos processo que já passou pela minha mesa em 2003, em 2009 ele retornou para a minha mesa de novo judicializado, quer dizer, e você não consegue caçar o título nem suspender a essa operação. Chega ao ponto de você ter atividades que se exauriram
simplesmente pelo instrumento que foi feito para a exceção, a excepcionalidade, e ele virou rotina, que é a guia de utilização. Quer dizer, então isso não interessa. Eu estou falando aqui, eu estou fazendo esse discurso em função de que o debate aqui principalmente para o quadrilátero, que é um setor, uma região altamente minerária, como foi bem colocado aqui, e nós estamos falando da perspectiva de como fazer a sustentabilidade da mineração. Tá? Então, o baixo custo financeiro para o requerimento de manutenção dos títulos não onera ninguém, então eu requeiro o tanto que eu quiser, sem apresentar capacidade técnica nenhuma. Eu fui da empresa privada, a pessoa requer uma área com o mesmo corpo técnico, passa a ter 2 áreas, passa a ter 10 áreas com o mesmo corpo técnico, 30 áreas, 50 áreas, 1.000 hectares, com a mesma capacidade técnica da primeira área. E a gente sabe que é impossível fazer isso. Isso eu estou defendendo, inclusive, porque isso é uma reserva de mercado para os geólogos, para os engenheiros. Não é? Se fizermos cumprir, se as pessoas têm que apresentar que tem capacidade técnica e financeira. Não estou dizendo que ele tenha no seu quadro técnico, mas ele tem que ter disponibilidade financeira para poder contratar empresas e instituições sérias e que tenham capacidade técnica para desenvolver esse trabalho. Não oferecendo instrumentos para solucionar os conflitos entre os interesses públicos e privados. E qual é o objetivo? Né? Isso aí é uma questão para colocar para o público a intenção. A intenção não nós somos a Secretaria, como eu disse, de Geologia, Mineração e Transformação Mineral. A nossa função é defender e promover a mineração brasileira, não restringi-la. Agora, promovê-la, de novo, com sustentabilidade. Né? Então, os objetivos são fortalecer a ação do Estado no processo regulatório. Foi bem dito aqui ontem, eu não lembro exatamente por quem, não sei se foi pelos Chico Alves da Brasil Mineral, que as pessoas esquecem que o artigo 20º da Constituição diz que os bens minerais eles são da União, então, consequentemente, é da sociedade. Né? O que é do empresário é o produto da lavra. Né? E para ele ter esse produto da lavra, ele tem que bem gerenciar esse patrimônio da União. Estimular a maximização do aproveitamento das jazidas, a prevenção da saúde e segurança das minas e o controle ambiental até o encerramento da atividade de mineração. Atrair investimentos para o setor mineral e contribuir para a elevação da competitividade das empresas de mineração. Fomentar a agregação de valor na cadeia produtiva mineral. Promover a mineração formal, esse é um grande gargalo que nós temos. Aí eu não estou falando da grande mineração, a gente sabe que a grande mineração, por força da globalização, e como bem disse a Maria Amélia aqui na sua palestra, pelos mercados que são compradores desse bem, ela obrigatoriamente se torna formal, mas nós estamos falando da outra mineração brasileira, que é grande e gera muito emprego na informalidade, que nós precisamos formalizá-lo. E para isso trabalhamos muito, né? Inclusive fazendo aqui a participação da doutora Maria José Salu na Secretaria, no projeto de formalização das pequenas unidades produtivas no Brasil inteiro. E contribuir para o desenvolvimento sustentável. E o diagnóstico para isso foi, primeiro, a legislação atual é burocrática, é focada no procedimento de outorga como instrumento de gestão. Não, isso aqui eu voltei, né? Eu não sei aqui. Não voltou isso. Ó. Ô Carlos, enquanto você faz a mudança aí, eu gostaria de fazer também uma provocação para os colegas aí que estão no auditório, para que cada um já vá anotando os pontos que acham que seria interessante, para que durante a coisa, inclusive os nossos colegas que virão para a mesa depois para debate, já trazer pontos que possam contribuir para essa discussão. Porque esse é um assunto altamente interessante, não que os outros não sejam, mas esse é um assunto que ainda está com chance de que alguém possa contribuir com mais alguma coisa. Então, me desculpa interromper, Carlos, é mais para tentar dar um pouco mais de dinamismo aqui à nossa mediação. Bom, porque o tempo está correndo, então, por exemplo,
A proposta do novo marco é composta por duas. Nós tínhamos feito um projeto que ele era único, né, da questão do marco regulatório e a questão de transformação, da criação, não transformação, da criação de uma agência reguladora, né, incorporando o quadro técnico do DNPM, e isso teve que ser dividido em função de que precisamos ainda obedecer alguns trâmites com o Ministério do Planejamento. Então, o marco regulatório dispõe sobre a política nacional para o aproveitamento dos recursos minerais e institui o Conselho Nacional de Política Mineral, vou falar um pouco mais à frente. Esse projeto, essa proposta resultou de uma ampla discussão em torno das questões, como bem dito pelo Newton aqui, com contribuições expressivas das entidades representativas do setor, a criação, né, da Agência Nacional, e esse projeto, esse já foi encaminhado primeiro à Casa Civil da Presidência da República, o jurídico da Presidência e de Assuntos Legislativos está analisando o processo. Nós fomos um pouco atropelados no tempo em função da questão do pré-sal, né? E aí, mais uma vez, a necessidade da criação desse conselho, porque todos nós sabemos que o Ministério de Minas e Energia ele sempre foi muito mais de energia do que Minas, e se a gente tiver um conselho superior de assessoramento ao Presidente da República formado por vários ministros, a gente vai ter um status maior nas decisões políticas do setor mineral. Os bens minerais são estratégicos para a produção industrial, são fatores de segurança econômica para as nações. A indústria da mineração é um dos segmentos econômicos que mais cresce do mundo, a estimativa, né, era de 4% ao ano até 2014, mas pode ser até mais do que isso. E o Brasil é um grande produtor mundial, com grandes reservas minerais conhecidas e amplas possibilidades de expansão da produção. Aí vem a pergunta que alguém colocou aqui de manhã, da extensão, né, da vida dessas jazidas, ou o que é estratégico, né? Estratégico é o que nós temos de mais e podemos fazer o mercado, entre aspas, né, se ajoelhar, ou estratégia é aquele que não temos de nada e somos obrigados a guardar para enfrentar as gerações futuras. Então, esse é um pensamento que tem que ser balanceado para saber o que é estratégico. Temos de mais ou temos de menos, né? Aqui coloca, né, o porquê disso tudo, né, as reservas brasileiras, aí quase todo mundo conhece isso, nós, na participação mundial da produção e nas reservas. Nós estamos em muitos bens minerais, posições no ranking de primeiro até o quinto, e na questão de participação também da produção, nós estamos bem na fita, como diz alguns. O PIB mineral brasileiro, isso aqui está de 2008, mas nós colocamos 2009 porque 2009 foi um ano de crise, é um ano atípico, e 2010 ele provavelmente vai se situar nessa mesma esfera aí e orbitar aí no ano de 2008. O valor da produção, esse é um grande problema nosso de gargalos. Nós temos o valor da produção concentrado em poucos minérios, 70% é minério de ferro, 11% é alumínio, quer dizer, sobrando aí 19% para os demais bens minerais. Então, nós precisamos um país que se pretende ingressar, fazer parte do clube dos 5, dos 8, aí, sei lá. Nós temos que diversificar esse portfólio aí de bens minerais estratégicos aí para o mundo. As exportações brasileiras, elas foram de 44 bilhões, 70, e só o minério de ferro representando 72%. A produção brasileira influencia o comércio internacional em função da sua participação no mercado, principalmente com minério de ferro, manganês, bauxita, nióbio, grafita e tântalo. Só para vocês terem uma ideia, né, a indústria mineral brasileira, 2006, 64, 2007, 68, 69, a mineração e transformação mineral em bilhões, representando em torno aí de 4,4%, 5% do PIB nacional. A expansão, o plano de investimento para a expansão da produção e a descoberta de novos jazidas é estimado em 47 bilhões até o final de 2003. Os dados do IBRAM já mudam esse número, já aumentam esse número até 2014. Alguns produtos minerais não energéticos considerados estratégicos no mercado mundial para os próximos anos, o ferro, a platina, o cobre, o potássio, o lítio, o níquel, o chumbo, o ouro, e a gente precisa estar sempre, a economia mineral, né, tem que estar focada e envolvida para onde vão esses bens, para onde vão. Essa é uma estimativa, né, com fonte do IBRAM, de qual será a produção em 2009 em milhões de toneladas, em 2013, né, a expansão, nós vamos sair aí de
340 milhões de toneladas para 570 milhões de toneladas até 2013, principalmente para o ferro e os outros bens minerais. Eu não vou entrar em detalhe, a apresentação vai ficar aí à disposição, né? Até estou apresentando uma apresentação pública e tem que ser público os dados que eu estou falando. Esse aqui foi o que eu já me antecipei. Nós somos player global em nióbio, ferro, bauxita, manganês e grafita, mas somos importadores importantes, como alguém disse aqui, importamos 8 bilhões de dólares, a balança comercial sofreu esse baque só por esse item aqui de potássio. Então, o que é estratégico para o Brasil? Precisamos desenvolver, pesquisar, retomar os levantamentos, né, para nessas cadeias e talvez nos resguardarmos um pouco com isso aqui para o que virá. Os desafios da mineração, né? Eu estou fazendo um introito para chegar nos dados que o porquê que a gente está mexendo e propôs o novo marco regulatório. Primeiro, a gente quer incentivar a descoberta de novas jazidas minerais. A maioria das jazidas brasileiras foi descoberta na década de 70, 80, não se tem nenhum polo, um grande polo, nenhuma grande província mineral que não seja as conhecidas anteriormente, em que pese a evolução do conhecimento geológico. Reduzir a especulação improdutiva das áreas, agregar valor ao produto mineral. Eu vou dar um exemplo aqui, 2 exemplos para minério de ferro e alumínio. A bauxita custa $52 a tonelada, quando você transforma em alumínio ela vai para 235, e quando você transforma em alumínio primário ela vai para $1.845 a tonelada. O minério de ferro, mais ou menos 50 toneladas, quando vai para agudo, isso aqui está defasado já, porque quando eu fiz a apresentação não tinha aquele 100% aqui. Aqui 341 e 555. Então mostra que nós precisamos melhorar não essa relação, mas essa relação aqui em relação a esses 2 itens aqui. Então, desenvolvendo tecnologia e inovação na produção, contribuindo para o desenvolvimento sustentável. E agora sim, qual é o objetivo desse marco? Bom, primeiro, promover a gestão estratégica da atividade de exploração, produção e comercialização dos bens minerais, aumentar os investimentos na pesquisa e na lavra, propiciando o desenvolvimento do setor da mineração, fomentar a agregação de valor na cadeia produtiva mineral, estimular a maximização do aproveitamento de jazida e promover o controle ambiental da mineração até o encerramento das suas atividades. Esse é o grande eixo, né, o porquê que a gente e aonde e como a gente vai mexer. Bom, o que é o Conselho Nacional de Política Mineral e o poder concedente, né? O Conselho Nacional de Política Mineral, nós estamos propondo que ele seja um órgão de assessoramento ao presidente da República para a formulação e implementação das políticas da política mineral do Brasil. O poder concedente ele terá as seguintes competências. Primeiro, estabelecer diretrizes e outorgas dos direitos minerários. Ele vai disciplinar os regimes de aproveitamento das substâncias minerais. Ele vai definir as diretrizes para os procedimentos licitatórios e promover as licitações. E a outorga para pesquisa e lavra será acessível à empresa constituída sob as leis brasileiras. Será admitida a outorga às pessoas físicas apenas por meio de autorização de lavra, destinada ao aproveitamento de bens minerais de fácil extração. Exemplo agregado à construção civil, areia, brita e cascalho. Essa é uma questão que às vezes está polemizando, né? Porque um dos grandes problemas que nós temos no DNPM hoje é a quantidade de títulos que mudam de mão da noite para o dia com as sessões de direito no DNPM, no qual o órgão não tem o menor controle sobre isso. Você requer uma área para rocha ornamental, uma área de 1.000 hectares, no outro dia essa área se torna 10 áreas de 50 hectares, com sessões parciais, quer dizer, a burocracia para um processo de 1.000, de 10.000 hectares é o mesmo para um de 50, é o mesmo para um de 50, 70, e isso gera, e são em nome de pessoas físicas. Eles, na maioria desses casos, nas rochas aí, na material, né, rochas ornamentais, a guia de utilização é muito utilizado. Muitas vezes o depósito, né, a jazida se exaure antes mesmo de terminar, de sair a portaria de lavra. E então nós temos aqui que algumas pessoas acham que não é constitucional, porque pessoa está lá na Constituição, pessoa física e tal, mas o jurídico nosso acredita que é possível, e isso vai ser um ponto de discussão, né? E se for possível, será assim. A agência, nós estamos propondo um novo conceito, né, de gestão para o que é hoje o DNPM. Nós não queremos simplesmente trocar de nome,
ter um casarão que vai simplesmente mudar o nome e nem queremos pintar uma fachada para uma nova instituição que ali entra. Nós queremos uma nova ordem, um novo instrumento de gestão que possa bem gerir o patrimônio mineral brasileiro. Então, ela vai ter a finalidade de regular, fiscalizar as atividades de pesquisa e produção mineral, na questão da arrecadação da compensação financeira, e exercer a mediação em conflitos de interesse, evitando que isso seja constantemente transferido para o Ministério de Minas e Energia, sobrecarregando a função política, institucional, de formulação de política que o órgão tem. A agência será um fator novo, né? Quer dizer, será dirigida por um regime colegiado, por uma diretoria composta de um diretor-geral e 4 diretores. Esses diretores serão escolhidos, apresentados pelo presidente da República e aprovados pelo Congresso Nacional. Isso dá legitimidade, pelo menos, né, e segurança àqueles diretores que estão ali tomando as suas decisões sem estar preocupado que sua cabeça pode estar a prêmio por ser um cargo essencialmente político. E aí, como eu falei, eles são nomeados pelo presidente da República para aprovação do Senado e a agência sucederá ao DNPM com o aproveitamento do seu quadro funcional. Com relação à pesquisa e à lavra, nós estamos mudando, né? Hoje a pesquisa ela tem 3 anos de pesquisa, faz um requerimento de pesquisa, quando ele tem um alvará ele tem 3 anos, e ele pode renovar até mais 3 anos, né? E que dependendo, né, de como isso anda, pode chegar a 7, 8, 9, 10 anos aí, e está um título muitas vezes se tornando improdutivo, esperando a oportunidade de ser negociado. Eu não estou falando aqui que a questão de se negociar áreas, isso faz parte do comércio, faz parte da lógica, não é isso. É que se negocie, que se processe ativos que venham a ser desenvolvidos como projetos minerais exemplares e sustentáveis. O que nós estamos propondo hoje é um prazo de 5 anos direto, né? Ele pode terminar em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas de 5 anos, e excepcionalmente lhe será dado 3 anos. E esses títulos eles ficará sob estado, ele ficará paralisado se porventura houver algum problema de natureza outra, como por exemplo, não se conseguiu a licença de operação, a licença de instalação, se justificada, porque hoje muitas não vou dizer empresa, mas muitas pessoas utilizam o artifício de mandarem documentos propositadamente errado para o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente interpreta aqueles dados como insuficientes e não dá a devida licença, quando na realidade aquilo foi de propósito para ganhar tempo, para se permitir um artifício de que o DNPM não pode contar o prazo legal de pesquisa, porque eles não têm a licença ambiental. Com a agência e a interação e os convênios que está sendo firmado, né, com os diversos órgãos, isso vai ser demonstrado se de fato a pessoa pesquisou e de fato ele necessita para o bem aproveitamento de transformação desse recurso em reserva, que ele precise de mais tempo, lhe será dado, lhe será garantido por mais 3 anos para que ele possa desenvolver. Então, na realidade, nós estamos, muita gente criticando que nós estamos diminuindo o prazo de 5 anos, de 6 para 5 anos, quando na realidade era 3, nós estamos aumentando para 5. E na possibilidade de mais 3, nós estamos garantindo esses novos 3, até 8 anos. Mas acreditando que isso possa ser feito com a devida seriedade pelo setor privado. O prazo de concessão de lavra será de 35 anos. Hoje, tem muitos juristas que dizem, a legislação não tem letra morta, tal, constituinte e tal, então está lá escrito, a pesquisa terá prazo e a lavra não diz o prazo. E que isso poderia ser inconstitucional se nós estivéssemos colocando. A interpretação do direito administrativo mudou completamente. As pessoas que revisaram o marco são procuradores e advogados da União, de mais alta competência, e eles afirmam que é possível colocar assim. Aí o setor diz, mas no mundo todo não tem prazo determinado. A gente vou mostrar uma tabela, né, que tem sim, inclusive. Nós temos que nos espelhar, né, nos países desenvolvidos, como Austrália, África do Sul, Canadá, blá, blá, blá. Aí a gente está propondo uma mudança de royalties. Aí todo mundo chiou. Agora a Austrália vai aumentar em 40% os royalties. Então nós devemos acompanhar os países desenvolvidos? Né? Então, quer dizer,
tem que ser, sabe, as coisas tem que... Alguém falou aqui que precisa muito da mediação, da conversa, para que a gente chegue no ponto de equilíbrio. Ninguém quer matar a galinha dos ovos de ouro, nós sabemos que a mineração e defendemos que a mineração é muito importante para o desenvolvimento da economia brasileira. Nós estamos propondo, e aí todo mundo fala, mas vai criar rincas aí da vida aí, que são reservas que estão aí há 300 anos aí, que ninguém sabe porque. Eu mesmo tenho 30 anos de formado, não sei porque se criou a renca, e não quero que isso, e sou um defensor que devemos acabá-lo, mas temos que saber como fazer, porque o nó lá é muito grande, a judicialização, simplesmente derrubar o decreto, fica pior do que a receita. O bolo vai sair meio, sei lá, solado, como diz aí mas a ideia não é essa. A ideia é que nós temos algumas áreas que o governo considera estratégicas, foi falado da questão do potássio, e nós temos que ter política própria para isso. Nós somos altamente dependentes, 8 bilhões na saldo da balança comercial brasileira não é pouca coisa. Nós temos que ter. Então, a ideia é que essas áreas especiais, elas sejam investigadas, pesquisadas, mapeadas, e que sejam licitadas, né? O direito de prioridade vai continuar. As áreas só serão licitadas. Hoje nós temos a modalidade de disponibilidade, que para mim não é uma coisa justa. A disponibilidade é feita pelo mesmo distrito, pelas mesmas pessoas que analisaram os processos anteriormente. Eu sou partidário que os processos de hoje de disponibilidade das áreas no Distrito de Minas Gerais devem ser julgados por 3, 4 especialistas do DNPM de outras áreas que não sejam do Distrito de Minas, e assim sucessivamente, para que a transparência, seja a maior possível, né? Então, essas áreas, a questão do lítio, né? Nós só temos uma mina de lítio no Brasil, e é de rocha dura. Nós vamos concorrer com o minério de lítio do Chile, da Bolívia, de outros lugares, da França. Quer dizer, em condições, né, nós temos que incentivar a pesquisa disso, tentar fazer com que o Serviço Geológico do Brasil crie expertise nisso e que disponibilize áreas em condições especiais de licitação. Bom, essa é uma matriz de competência, né, onde eu vou ser bem rápido aqui, onde hoje é o atual. Por exemplo, hoje a política setorial é feita pelo MME, no caso seria pelo Conselho. O poder concedente para a concessão é MME e para as autorizações do DNPM, o estudo vai ser no MME e vai passar a delegação à agência. A regularização hoje é pela DNPM, passa a ser para a agência. A pesquisa é por empresa privada, ainda pode ser pela CPRM, continua do mesmo jeito. A pesquisa em lavras especiais não há e vai ser por licitação pública. Desenvolver, produzir e comercializar, hoje é pelas empresas privadas, vai continuar do mesmo jeito. A arrecadação de compensação da CEFEM vai ser pelo DNPM e futuramente pela agência reguladora. A transição desse marco, o prazo está em vigor, na nova lei será 180 dias. Nós estamos reavaliando se esse tempo é suficiente. Isso aí não é uma coisa fechada, vamos discutir melhor. Serão assegurados os direitos legalmente constituídos sem qualquer prejuízo para os seus titulares. E aí a legislação minerária comparada aí, que todo mundo, né, engraçado que quando uma jovem aqui do curso de graduação estava falando, né, eu me lembrei da época que eu era estudante e que ninguém me dizia nada. E depois eu dei aula na Universidade de Brasília e dava uma matéria de método de lab e beneficiamento. E a primeira pergunta que eu falava aos meus alunos é perguntar: se você for contratado agora para ir fazer uma campanha lá no Norte de Goiás, no Amazonas, contratar um peão, quanto é que é? O cara não sabia nem quanto era o salário mínimo, né? E isso se passa de novo com a nossa... Quando vai se discutir o marco regulatório do Ministério de Minas e Energia, as instituições, a representante de classe, manda quem? Os seus advogados. Os seus advogados fazem essa interpretação à luz do direito, né, e passa simplesmente o que interessa e o que não interessa para os técnicos. E os técnicos internalizam aquela opinião como se fosse uma coisa assim altamente, mas não se debruça em ler, né, em interpretar, como nós estamos fazendo hoje aqui nos painéis que foram discutidos para a questão de para onde nós vamos. Né, e fica com a ideia não estou nada contra, eu acho que existe os advogados para isso, né? Mas nós para gerenciar os nossos projetos, a maioria dos geólogos de campo recebe um portfólio, vai furar tanto, e o cara não sabe por que ele só tem 200 metros, 300 metros, 500 metros de sondagem para fazer, porque ele não participou lá do plano, né, de investimento da empresa. Então tem que ler, tem que interpretar,
e mandar as sugestões, né, discutir. Então, aí quando diz, no mundo todo não tem... Aí nós, né, hoje, graças a Deus, na Secretaria, nós temos uma instituição organizada, concursaram 20 novos analistas de infraestrutura, meninos novos com mestrado, fluentes em várias línguas, e que nós simplesmente falamos, você vai tratar da legislação comparada com o Canadá, você vai estudar a África do Sul, você vai estudar e eu quero uma... E o resultado é isso. Quer dizer, nós tivemos, no ano passado, um instituto que foi contratado pelo IBRAM, que foi contratado para fazer a questão da carga tributária no Brasil, um instituto importantíssimo, que é a Ernst Young, e fazer um levantamento sobre a carga tributária no Brasil e não levar a PIS e COFINS em consideração. Peraí, meu irmão, eu não posso entender que isso seja um documento que eu vá, pelo menos como pesquisador que sou, levar ele em consideração nas minhas análises críticas de pesquisa. Tá? Então, olha aqui. Na África do Sul, prazo de concessão de lavra 30 anos, renovado por mais 30 anos. Prazo de pesquisa 5 anos, podendo ser renovado apenas uma vez por um período não maior do que 3 anos. Quer dizer, mais ou menos o que nós estamos propondo. Chile, indeterminado, a pesquisa 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Colômbia, 30 anos, com prorrogação no máximo de 20 anos. Prorrogado 3 anos por 2... vou só entrar aqui na questão de lavra, porque a pesquisa é... Peru, indeterminado. Canadá, na província de Ontário, 21 anos. Canadá, na província de Quebec, 20 anos. No sul da Austrália, 21 anos prorrogáveis. No oeste da Austrália, 21 anos prorrogáveis. Índia, licença de lavra de 20 a 30 anos. Na China, de 10 a 30 anos. Então, sabe, não tem, sabe, se cria uma falta de informação, né, quando na realidade o mundo todo está no mesmo caminho. A competência do Conselho é estabelecer diretrizes para o planejamento do setor de mineração, assegurar o suprimento de bens minerais às gerações atuais e futuras, estabelecer diretrizes destinadas à promoção da agregação de valor na pauta dos bens minerais, estimulando investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na cadeia produtiva nacional e criar áreas especiais de mineração. Essa é a função do Conselho. A competência do poder concedente, no caso é o Ministério de Minas e Energia, né, através da Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, estabelecer diretrizes para a outorga e cessão de direitos minerários, né, a outorga dos direitos, disciplinar a forma de aproveitamento das substâncias, tanto pela União, Estados e municípios. Nós estamos vendo a possibilidade do artigo 23 da Constituição de como fazer convênio com estados e municípios que são parte interessada, aliás, parte interessada não, é parte dentro, né, da ótica do que a gente entende, estabelecer quando couber índice obrigatório de aquisição de bens e serviços no território. Isso não é, as pessoas, mas como vai ser isso? Isso nós estamos falando na licitação. Licitação pressupõe várias empresas concorrendo, aquela que tiver esse atributo melhor, ele vai ter pontos a mais na decisão de quem vai levar esse bem que é da sociedade, porque através dessa obrigação de aquisição de bens, nós estamos trazendo atrelado o desenvolvimento e geração de emprego e renda. Declarar a utilidade pública para fins de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, na área necessária à atividade de mineração, definir as diretrizes para os procedimentos licitatórios e promover as licitações. As regras para transições, para transição, o requerimento de pesquisa ainda não analisado, ele vai ser reenquadrado no prazo de 60 dias. O alvará de pesquisa com pedido de renovação, a renovação pelo prazo de 3 anos com adequação às novas regras. O relatório final de pesquisa, aí tem 3 casos. Se ele não foi apresentado, ele deverá ser apresentado dentro da nova regra. Se ele já foi apresentado e não foi analisado, a empresa vai ter um prazo para se adequar à nova regra. E se ele já foi aprovado, ele continua com a regra atual. Com relação às portarias de lavra em vigor, ela se aplica no que couber as novas da lei nova. O licenciamento, enquadramento e tratamento jurídico das autorizações de lavra, e o manifesto de mina, ele continua, porque são poucos títulos. E eu esqueci de dizer o seguinte, quando a gente começou a estudar esse processo de mudança do código, a gente pensava simplesmente em mudar a outorga mineral. E aí a gente viu que a legislação é tão complexa que quando eu mexia no parágrafo, no artigo 1, remetia ao 52, o 52 para vir para o 30, e a gente não conseguia fazer. Também a gente não queria fazer uma PEC, uma proposta de alteração da emenda constitucional, porque isso poderia remeter no Congresso Nacional e sair uma coisa completamente do que aquilo do arcabouço que a gente entendia que era só do necessário. Então a gente
Por isso a gente não fez mudanças, por exemplo, mexer em manifesto, essas coisas que não representam muito, poderia acarretar perda, discussões infindáveis para tratar de um assunto que não tem a relevância necessária. Bom, os regimes são de autorização de lavra, incluindo a garimpagem, e o reconhecimento geológico. Esse é um regime de autorização muito pouco utilizado, que a gente acredita que com o novo marco, grandes áreas vão poder estar bloqueadas, inclusive para a aerogeofísica, por empresas. Elas, enquanto estiverem fazendo esse levantamento, essas áreas não poderão ser requeridas. Isso vai dinamizar o setor. O regime de contratual de concessão de lavra, a adequação da lei ordinária ao texto constitucional de 1988. Esses são os procedimentos, eu vou só repetir aqui: requerimento, autorização de pesquisa, relatório final, requerimento de lavra e contrato de concessão. No caso do direito minerário, do requerimento, são 5 anos, a prioridade será mantida, será um suspenso com prazo de comprovação no caso, como já disse, fortuitos, de força maior por questão de demora do órgão ambiental, isso é um caso, e realização obrigatória de investimentos mínimos. No caso, um pagamento progressivo pelo valor por hectare da ocupação do área, isso vai fazer com que outras áreas venham a ser destinadas, que estão bloqueadas e que não interessa ao bem principal da determinada empresa, mas pode ter outro bem mineral que pode ter interesse em escala menor. 1 ano para requerer a concessão do lavra após a aprovação do relatório final de pesquisa, um contrato de concessão e um contrato de adesão para respeitar os dados previamente estabelecidos quando da pesquisa mineral. Cláusulas essenciais de contrato, prazo de 35 anos e a extinção do contrato. No caso do requerimento de autorização de lavra, nós vamos dar autorização de lavra e que vai ser destinada a recursos minerais que independem. Eu não gosto dessa palavra de independente de trabalho prévio, porque eu acho que todos têm trabalho. São trabalhos mínimos, né, para identificação e transformação desse recurso em reserva. A questão das áreas especiais, como eu falei, são destinadas à licitação pública e vão ser, aí é que está o grande, não vai ser, ela vai ter que ser aprovada por esse conselho, e aí não é à torta e à direita que alguém vai estabelecer essas áreas. A proposta suspende a outorga até a deliberação, não podem ser criadas em áreas oneradas com autorização ou contrato de concessão, e critério de julgamento das propostas através de bônus de assinatura, investimentos mínimos, conteúdo local e projeto que agregue valor ao bem mineral. Era isso, desculpa aí a pressa, porque o tempo estava exatamente, não sei se já tinha acabado, mas isso aí, estou à disposição para os questionamentos. Muito obrigado. Nós agradecemos aí ao doutor Carlos, quem tem bastante intimidade com o assunto do marco regulatório, até porque está dentro da equipe que está tratando desse assunto mais de perto e tudo. Vocês tiveram a oportunidade de ver a forma didática, né, como ele pôde fazer uma digressão rápida, né, sobre o que é efetivamente a secretaria, a função, os desafios que esse novo código tem para apresentar, o que é esse conselho. Eu falei rapidamente aqui na apresentação do Conselho Nacional, depois da agência, né? Porém, a gente tem, nas discussões que a gente tem participado, como não está ainda finalmente formatado e aprovado, então há algumas críticas em relação ao próprio modelo, o próprio sistema já critica o modelo, né? A busca por uma maior eficiência. Ele passou rapidamente também falando sobre a licitação de áreas de mineração. A gente reconhece que há um avanço nesse processo de licitação, porém, há necessidade de definir melhor os critérios mais claros, né, e objetivos para isso. Tocou num ponto crítico, que são os famosos contratos, que é uma novidade que ainda não existe, né, e que está sendo proposto, né, como contrato. Outro aspecto também que está em bastante controverso ainda é o prazo de concessão de 35 anos, a despeito que ele mostrou ali a legislação mineral, né, de diversos países para fazer uma confrontação do que existe hoje no Brasil, um certo estranhamento do que se fala quando fala em 35 anos, né?
houve muitas críticas em relação a isso, mas, por outro lado, também é necessário que se defina alguma coisa em termos de prazo. E essa comparação que o Dr. Carlos fez aí da legislação de outros países, dá para a gente ter uma ideia razoável. E, por último, ele fala também das regras de transição, né? Principalmente dos principais regimes que nós temos de licenciamento de portaria de lavra, de manifesto de mina e outros. Em síntese, acredito que tenha sido, para mim, particularmente, mesmo já tendo visto alguma coisa disso, acho que o Carlos teve uma forma brilhante de didaticamente apresentar isso aí. Muito bem, agradecemos novamente a forma como você fez, a sua participação.